Pensamento e vida. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida, chamamos-lhe no mundo espiritual, e sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1858. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo, mais um momento de reflexão desta obra extraordinária. Pensamento e vida podemos dizer, uma gota do orvalho divino descendo sobre nossas mentes para refrescar nossos pensamentos, nossas ideias, nossas percepções da verdadeira vida. Nas palavras de Emmanuel, através da mediunidade abençoada do nosso querido Chico Xavier. E então, aqui estamos felizes, confiantes, e vamos, em uma prece inicial, envolver nossos mentores e anjos guardiães para que possamos nos preparar, pois hoje a lição é magnífica. Vamos então nos elevar em pensamento e sentimento. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes por esta oportunidade
de receber mais luz para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Graças à tua misericórdia, graças à companhia desses trabalhadores da tua seara, queremos te pedir que nos ajude a compreender bem a mensagem da noite e que nós possamos assim colocar em prática, exercitar no nosso dia a dia para sermos divulgadores, o Evangelho vivo da tua mensagem junto dos irmãos com quem nós convivemos. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Lição de hoje, lição número 22, culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, o qual se origina o remorso, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica da nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais,
famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com as mais complicadas diagnoses da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que correspondam ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, agindo por vezes demoradas existências e reaprendendo demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento imediato, quanto possível, do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Meus irmãos e minhas irmãs, esta lição traz para nós uma reflexão muito profunda, pois todos nós passamos momentos assim. E é justamente o que nós precisamos de refletir e procurar identificar como nós temos agido, como nós temos trabalhado, como estão as nossas atitudes diante do nosso dever. Porque é a partir do nosso dever bem cumprido, conforme a voz da nossa consciência, é que nós teremos paz ou tribulação no nosso mundo íntimo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, temos uma mensagem maravilhosa na instrução dos Espíritos, se referindo ao dever. Começa a mensagem mostrando para nós que o dever é um trabalho moral que nós precisamos realizar primeiramente para conosco e, em seguida, para com o próximo.
todas as atividades que nós realizamos voltados para o nosso interesse, no corpo físico, na nossa manutenção, podemos conjugar o dever, porque precisamos desse corpo físico como instrumento para o nosso aperfeiçoamento nas nossas tarefas diárias. E então, conosco no plano físico, temos o dever para conosco. E envolvendo o nosso clima espiritual como espírito em aprendizado, em experiência, também temos nossos deveres a cumprir. E se nós procuramos manter esse dever bem observado e cumprido para conosco, teremos melhores condições de oferecer o serviço no bem para as pessoas com quem nós convivemos. E então, Emmanuel está nos chamando a atenção. Quando nós fugimos do dever, aí é que está o ponto-chave para nós observarmos como a nossa conduta nos coloca diante da nossa consciência. Vamos observar que tudo é consequência da nossa realidade espiritual. Sabemos, através da doutrina espírita, que tudo que nós enfrentamos em nosso dia a dia são realizações da nossa própria personalidade. Aqueles momentos de constrangimento, de dificuldades, a maioria das vezes, as tribulações que nós enfrentamos, fomos nós que criamos, justamente pela não observância desse dever que nós deveríamos ter cumprido em outro momento no passado, passado distante ou passado bem próximo. Por isso nós então estamos vendo que os únicos responsáveis somos nós. E o que é que nós poderemos fazer? Procurar trabalhar com a nossa reforma íntima, procurando também entender melhor as lições que o Evangelho de Jesus nos oferece. Porque esse é o roteiro para a nossa felicidade. Vamos ver aí como é que, depois de nós termos percebido o dever que não cumprimos, a falha que nós incorremos, o sentimento de culpa vem bater à nossa porta. Porque a nossa voz interior, a consciência, está sempre alerta. Se nós, em algum momento, conseguimos abafar essa voz, mais cedo ou mais tarde, seremos obrigados a entender o que ela está nos apontando. E então é quando vem em nós o arrependimento. Então, Emmanuel está dizendo para nós, incessantemente fortalecidos pelo reflexo da nossa lembrança amarga. E é justamente essas forças interiores que nós trazemos é que faz criar essa atmosfera. Uma atmosfera doentia.
e vai se transformar então nesse abscesso mental. Está aí Emmanuel mostrando para nós que pouco a pouco nós ficamos envenenados. E então é uma consequência, uma coisa que vai desencadeando outra coisa. Né? Vamos ver que Emmanuel nos diz que, como um campo magnético, nosso pensamento, aquele teor de vibração que nós alimentamos, estamos criando essa psicosfera, a atmosfera espiritual em torno de nós. Emmanuel denomina de halo ou aura. Né? E então é uma criação nossa, criativa ou destrutiva. Por isso nós estamos vendo a importância da vigilância com nossos pensamentos e, consequentemente, das nossas atitudes, das nossas ações no dia a dia. E Emmanuel mostra claramente que essa atmosfera que nós estamos envolvidos, ela estabelece uma coisa natural, com ligações de outras mentes, de outras entidades, com a mesma afinidade, com as mesmas tendências. E então nós passamos a ter esse circuito de ondas mentais, permutando essas ondas mentais. Por isso, Emmanuel está nos mostrando aí que muitas vezes a companhia que nós elegemos através da nossa personalidade, dos compromissos que assumimos diante das leis divinas, passa a incorporar em nosso psiquismo, em nosso mundo íntimo, quando nós estamos moralmente desalentados. Começam a surgir princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências. Olha o peso que tem essa atmosfera espiritual que nós alimentamos. Todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas. Por isso é importante nós refletirmos. Qual é o tipo de pensamento que normalmente nós estamos criando e alimentando no nosso dia a dia? Vamos fazer uma comparação que o nosso pensamento jamais se interrompe. Ele muda de estação, muda de campo, mas está o tempo todo trabalhando, dinamicamente sendo manipulado por nós, que somos os autores. O pensamento é um atributo da nossa essência, do nosso eu. E então, o que nós estamos realizando com o pensamento? É como se fosse uma semeadura, semeando sementes por onde nós estivermos, nas relações do dia a dia com as pessoas e também no âmbito da esfera espiritual. E então, essas inteligências encarnadas ou desencarnadas estão potencializando a nossa criação. Né?
E então é onde nós temos uma maior influência em nossas atividades. Vamos ver aí Emmanuel dizer para nós que, projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto, porque aquele sentimento, aquele remorso, aquele peso vai criando essas energias dilacerantes. Quase sempre somos visitados por silenciosa argumentação interior, que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós. Olha como é uma consequência e uma sequência, né? É uma ligação de um estado a outra reação. Inicialmente nós temos para conosco mesmo aquela irritação, aquele desconforto, e refletimos isso nas pessoas com quem convivemos. E muitas vezes, sem ao menos influenciar com a palavra, só a nossa energia já é capaz de contagiar. Se a pessoa está invigilante, ela capta essa energia, né? E então, Emmanuel está dizendo aí, os reflexos de nossa defecção a torvelinharem junto de nós assimilam de imediato as indisposições alheias. Por quê? Semelhante atrai semelhante. E então a acústica de nossas almas, como ele diz aí, vai ficando impregnada das mensagens inarticuladas. Por que inarticuladas? Não precisa de estar verbalizando, falando. As energias vão sendo impregnadas nesse teor de revolta e desânimo, angústia e desespero. É onde surgem grandes ou pequenas doenças consequentes no nosso corpo físico ou também no nosso âmbito espiritual. Martelados pela vibração de sentimento e pensamento doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Olha aí, são consequências da nossa atitude. Podemos ver que nessas palavras de Emmanuel é como se fosse uma investigação que nós faremos ou faríamos na nossa casa mental. Imaginemos a nossa casa física, onde nós habitamos. Quando nós começamos a remover os móveis para fazer uma faxina, quantas coisas nós descobrimos? Quantas coisas nós não tínhamos percebido? E então a nossa casa mental é da mesma forma acumulada dessas energias deletérias que estão trazendo ondas negativas, fluidos mórbidos que vão comprometer a nossa saúde física ou mental e espiritual.
Veja que Emmanuel está mostrando para nós que toda deserção do dever a cumprir, quando nós temos um dever, a nossa consciência está alerta. Né? E então, a obrigação moral que nós temos para com esse dever tem esse alcance de consequências, conforme nós cumprimos o dever ou não. E então a deserção desse dever traz o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes. Olhem, precisamos lembrar sempre as palavras de Jesus. Vigiai e orai, quando cairdes em tentação, ou para não cairdes em tentação. Porque pode vir as consequências exigir, como Emmanuel está dizendo aí, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Se nós pararmos para refletir, nessa própria existência física que nós estamos agora, nós já chegamos à conclusão de algum dever que nós não cumprimos e que trouxe consequência. Às vezes, que foi consequências não tão graves, para que seja completada outras existências, para nós nos sentirmos em paz. Mas é somente um alerta para que nós estejamos prontos a iniciar uma nova atitude mental e, consequentemente, no trabalho, no bem, cumprindo o dever que a nossa consciência nos aponta. E então Emmanuel direciona esta mensagem se referindo aos adversários, aos inimigos. Porque a maioria das vezes, consequências que nós estamos recebendo agora foi justamente desses antigos adversários e inimigos, quando nós não cumprimos o nosso compromisso, o nosso dever que deveríamos ter feito bem melhor. E então Emmanuel diz as palavras de Jesus, que enquanto nós estivermos a caminho com os nossos adversários, Jesus nos aconselhou a reconciliação. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui na existência física, lado a lado, ou tendo oportunidades de reencontro com esses adversários. E como que nós vamos identificar esses adversários? Em alguns casos é muito fácil nós percebermos o companheiro de trabalho que não se afiniza conosco, que temos uma repugnância e vice-versa. Geralmente são esses adversários que nós estamos a caminho. Todas as pessoas com quem nós convivemos e que nos causa uma certa repugnância, uma certa adversidade, provavelmente é uma oportunidade que Deus coloca na nossa existência
para que nós possamos aprender a amar. Nas palavras de Jesus, reconciliar com esse adversário enquanto estamos a caminho com ele. E poderemos estender um pouco mais esse aspecto dos adversários, porque Jesus, em outras passagens, ele nos fala: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. É um desdobramento desta condição dos adversários. Não é assim? E ainda temos também o outro aspecto desses adversários, que muitas vezes convivemos com eles debaixo do mesmo teto. É o irmão, é a irmã, ou mesmo os próprios pais, como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. O título do capítulo é Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esta passagem do Evangelho nos mostra que nós precisamos nos empenhar, aprender a amar esses que Deus colocou junto de nós justamente para que nós possamos reparar as arestas do passado, corrigir os erros, porque assim nós estaremos vivenciando os deveres que a nossa própria consciência nos aponta para o nosso crescimento moral e espiritual e evitando criar esse clima doentio na nossa vida, seja de encarnado ou de espírito. Porque as moléstias nos visitam no corpo físico e no corpo espiritual. O que determina a presença dessas moléstias é a nossa condição mental e a nossa decisão em nos transformar, em buscar uma vida voltada para o cumprimento do dever e a prática do bem. Só assim nós conseguiríamos nos sentir em paz, conosco e com o mundo. É isso? E então fica aí para nós a mensagem da noite. E para finalizar agora, nós convidamos a todos a ouvir uma prece na voz de Chico Xavier. Gratidão a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem
sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.